Salmo 101, Salmo de Davi. Cantarei o teu amor e a sua justiça, Senhor. Com cânticos te louvarei. Oi, Fábio. Cantarei o teu amor e a tua justiça, Senhor. Com cânticos te louvarei. Buscarei viver de modo inculpável quando virás me ajudar, Senhor. Viverei com integridade em minha própria casa. Não olharei para coisa alguma que seja má e vulgar. Odeio todos os que agem de forma desonestas. Não terei nada a ver com eles. Rejeitarei ideias perversas e me manterei afastado de todo mal. Não tolerarei quem difama seu próximo. Não suportarei presunção nem orgulho. Irei à procura dos fiéis para conviver comigo. Só terão permissão de me servir os que andam no caminho certo. Não permitirei que enganadores habitem em minha casa, nem que mentirosos permaneçam em minha presença. Minha tarefa diária será acabar com os perversos e expulsar da cidade do Senhor os que praticam o mal. Eu vou parar aqui só para a gente comentar esse início. Esse início fala sobre coisas e pessoas que nos afastam de Deus. Nós devemos viver com integridade, o Salmo nos diz. Nós devemos viver íntegros perante a nossa vida. A nossa vida precisa ser uma vida íntegra, coberta de verdade, aonde nós não iremos julgar o nosso próximo, aonde nós não iremos condenar o nosso próximo, mas nós também não caminharemos com pessoas que praticam a maldade. Pessoas que praticam a iniquidade, pessoas perversas, pessoas que não estão preocupadas em agradar o coração de Deus. Nós não iremos caminhar com elas. Nós não iremos nem julgar, nem criticar, mas nós também não andaremos com essas pessoas, porque nós buscaremos andar com aqueles que praticam a verdade. Nós buscaremos andar com aqueles que servem a Deus. Quando você caminha com alguém que tem a mesma visão que você, vocês dois conseguem crescer. Quando você caminha com alguém que busca coisas diversas, diferentes das suas, você não consegue convencer aquela pessoa de que ela está caminhando no caminho mal, no caminho errado. Nós precisamos fazer um esforço tão grande para mostrar que Deus não tem aquilo para ela. E aqui a palavra está dizendo que nós devemos caminhar com aqueles que já caminham em espírito e em verdade. Não abandonar aqueles que não querem caminhar com Jesus, mas aqueles que estão ao nosso lado, que entram na nossa casa, devem ser pessoas que têm a mesma visão que nós. Amém? Salmo 102, tá bom? Senhor, ouve minha oração. Escuta minha súplica. Não escondes de mim o rosto na hora da minha aflição. Inclina-se para ouvir e responde-me depressa quando clamo a ti, pois meus dias somem como fumaça, como brasa ardente, meus ossos queimam, meu coração está esgotado. Secou-se como capim. Até perdi o apetite por causa da minha ansiedade. Não passo de pele e osso. Olha só, amados, quem colocou na barra de rolagem que precisava de uma oração por causa da depressão, por causa da ansiedade.
Aqui está tendo uma súplica, aqui estamos recebendo um modelo de oração ao Senhor de súplica. E aqui ele cita sobre a ansiedade. Nós, às vezes, ouvimos falar que a ansiedade é o mal do século, né? Algo que está tomando conta aí de todos, né? De muitas pessoas estão sendo tomadas de ansiedade. Mas olha, naquela época já se falava sobre isso. Naquela época já tinham pessoas que sofriam por ansiedade, né? E aqui está dizendo que o coração está esgotado. Existiam pessoas cansadas assim como nós. Sou como a coruja no deserto, como a pequena coruja num lugar desolado, não consigo dormir. Sou como o pássaro solitário no telhado. Todos os dias meus inimigos me insultam, zombam de mim e me amaldiçoam. Quem de nós que não vive insultos? Quem de nós que não vive maldição aí que vem de alguém, né? Quem de nós que não recebeu uma palavra maldita? Só que nós devemos entregar nas mãos de Deus. E às vezes nós tentamos fazer justiça com a própria mãos. Às vezes nós estamos lutando, né, essa guerra, mas saibamos que essa guerra é do Senhor e o Senhor nos justifica. Amém? As cinzas são meu alimento e as lágrimas se misturam com a minha bebida, por causa da tua ira e da tua fúria, pois me levantastes e depois me levaste para fora. Minha vida passa rápido como as sombras que se vão murchando como o capim. Tu, porém, Senhor, reinarás para sempre. Teu nome será lembrado por todas as gerações. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião. Já é tempo de lhe mostrar compaixão. Este é o momento esperado. Pois teus servos amam cada pedra de seus muros e estimam até mesmo o pó em tuas ruas. As nações temerão o nome do Senhor, os reis da terra estremecerão diante da sua glória. Pois o Senhor reconstruirá Sião, ele aparecerá em sua glória, ouvirá as orações dos indefesos e não rejeitará suas súplicas. Fique isso registrado para gerações futuras, para que um povo ainda não criado louve o Senhor. Contém-lhes que o Senhor olhou para baixo do seu santuário celeste, do alto olhou para a terra, para ouvir o gemido dos prisioneiros, para libertar os condenados à morte. Assim o nome do Senhor será proclamado em Sião. Seu louvor em Jerusalém, quando os povos se reunirem e os reinos vierem para servir ao Senhor. No meio da minha vida, ele me tirou as forças e me encurtou os dias, mas eu clamei a ele: ó meu Deus, que vive para sempre, não tires minha vida enquanto ainda sou jovem. Muito tempo atrás lançastes os fundamentos da terra e com as tuas mãos formaste os céus. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha, tu os trocarás como se fossem vestuário e os jogarás fora. Tu, porém, és sempre o mesmo, teus dias jamais terão fim. Os filhos de teus servos viverão em segurança e seus descendentes prosperarão em tua presença. Aqui nós vemos uma mistura de alguém que estava passando por um momento difícil e estava suplicando ao Senhor auxílio para a sua dor, para a sua guerra, e ao mesmo tempo estava relatando tudo que ele estava sentindo, tudo que ele estava vivendo nessa época, né? Ele está relatando sobre as dores, as dificuldades, sobre a falta de
falta de esperança, falta de confiança, e ao mesmo tempo ele fala que ele tem a ciência de que Deus reinará para sempre, de que Deus é Deus e ele pode nos ouvir. E ele fala aqui que a fortaleza, né, o Monte Sião, a fortaleza do Senhor, ela estará no meio de nós. Nós estaremos guardados, fortalecidos por Deus, e Deus estará conosco. Mesmo que nós não estejamos crendo no momento, nós sabemos que em algum momento nós declararemos que Deus é o Senhor de todas as coisas. Como é grandiosa essa passagem, né, da Bíblia, Salmo 101 e Salmo 102, ele relata para nós a nossa fragilidade. Um dia nós estamos bem, um dia nós estamos confiantes, no outro nós estamos cansados, oprimidos, sobrecarregados, né? Mas que esse dia não permaneça, porque nós sabemos que Jesus já levou a nossa cruz, Jesus já carregou os nossos jugos, né? Nós sabemos que o jugo é suave e que o fardo é leve quando estamos com Jesus. Então, meus amados, é engraçado como a palavra aqui, dentro do mesmo Salmos, ele relata uma pessoa, talvez bipolar, uma pessoa que talvez tenha altos e baixos, assim como nós. Um dia nós estamos acreditando, no outro a gente passa por uma luta que nos faz cair. E a gente precisa chorar e a gente precisa receber a revelação do Senhor para que a gente possa voltar, né, a crer. Acreditar em Deus, amados, é todos os dias você renovar essa aliança com o Senhor. É todos os dias você buscar Deus e falar com Ele: Senhor, hoje está difícil. No início da nossa live, alguém colocou aí: hoje eu preciso de ajuda, hoje eu não estou bem. Então, a força que vem do Senhor, a força que nós precisamos é a força que vem de Deus. A força que nos faz vitoriosos é a força que vem de Deus. Se nós formos olhar os homens da Bíblia, eles não eram homens fortes, homens grandes, né? Tinha sim os homens que Deus chamou que eram grandes, como Sansão, né? Era grande, era forte, mas tinham os homens fracos que se faziam fortes em meio à força que vem de Deus. Eu vou citar um para vocês, que vocês conhecem a história: Davi. Davi era o mais fraco da casa do seu pai. Ele era um irmão, eram 12 irmãos e ele era o menor de todos. Davi era pastor de ovelhas, ele tinha uma atividade que era pacífica, que não exigia que ele fosse tão forte. Então, quando Deus escolheu um homem para guerrear com Golias, Golias era um homem que estava no povo contrário a Israel. Golias, ele fazia parte de um povo que não cria no nosso Deus, e ele havia desafiado Israel. Ele havia desafiado os homens de Deus, ele tinha falado que não haveria ninguém que teria coragem de desafiá-lo. E o que Deus faz? A palavra nos diz que Deus pega coisas pequenas e torna elas grandes. O que Deus faz? Deus dá força para ele. Deus faz com que, por meio de um ataque tão improvável, de destruir aquele gigante, aquele homem que era forte, que já tinha desafiado muitos homens, e Deus torna o impossível impossível, meus amados. Tudo aquilo que para você parece grande, difícil, aquela barreira que é difícil de você saltar, aquela barreira que é difícil de você transpor, aquele problema que você olha e fala: meu Deus, não tem solução para mim. Eu venho te dizer que a nossa força, a força necessária para nós guerrearmos as nossas lutas,
aquilo que surge no meio do nada na nossa vida e tira o nosso sossego, né? Aquela luta que nos faz parecer tão frágeis e tão pequenos, nos faz ver, amados, que realmente há muita fragilidade em nós. Olha, esse texto que nós lemos nos mostra que no mesmo texto, amém, querida, no mesmo texto, a pessoa, ela demonstra sua fragilidade, ela fala que ela tem vivido ansiedade, e ao mesmo tempo, ela se lembra de quem é aquele que irá fortalecê-la. Então, amados, que nós possamos, no meio da nossa fragilidade, porque Deus nos diz que quando estamos fracos, Ele nos faz fortes. Quando nós nos aproximamos de Deus, Deus também se aproxima de nós. Esse movimento, ele não é único, ele não é somente nosso. Quando nós vamos diante do Senhor, Ele também se aproxima de nós. Então, se nós estamos frágeis, se nós estamos hoje nos sentindo cansados, sobrecarregados, se a nossa luta tem nos feito desanimar, desistir talvez, amados, eu te convido a se aproximar do Senhor. Tiago 4, versículo 8, diz o seguinte: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês.